Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologia, lendas, histórias de fadas ou de anões alemães estranhíssimos. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me divido com a Daniela Benetti contando essas histórias malucas de deuses, heróis e outros seres mitológicos, lendários, folclóricos, etc. Dessa vez eu vou inovar e vou contar uma história para vocês para só depois falar um pouco mais sobre o personagem. É uma lendinha, um conto de fada. É a história de Rumpelstiltskin, ou Rumpelstiltskin. Palavras sem sentido algum, coisas que ninguém entende. Nome super fácil, todos eles. E é uma lenda alemã que foi coletada pelos irmãos Grimm. Vamos lá? Era uma vez, em um reino muito distante, onde havia um moleiro que se gabava de sua filha, dizendo que ela era capaz de transformar palha em ouro. O rei ouviu falar disso e ficou curioso. Ele ordenou que a jovem fosse levada ao seu castelo para testar suas habilidades mágicas. Assim, a moça foi trazida ao castelo do rei, onde ele levou para uma sala cheia de palha. Ele lhe deu uma roda de fiar e uma ordem desafiadora: transformar toda a palha em ouro durante a noite, ou ela seria condenada à morte. Amo que rei faz essas coisas o tempo todo, né? Faz isso ou morre. Imagina o desespero da moça, né? Que ela estava só no caô do pai. Acabou o caô! Voltando, a jovem, desesperada e sem saber como cumprir a tarefa impossível, começou a chorar. Nesse momento, um ser estranho apareceu diante dela. Era um pequeno anão muito estranho que se ofereceu para ajudá-la transformando palha em ouro. Mas em troca, ela teria que lhe dar algo precioso quando se tornasse rainha. Por favor, não conta pra rainha da Inglaterra. Ela já passou por muitas coisas. Você vê The Crown? A moça, desesperada para salvar a sua vida, aceitou o acordo. E aí o anão começou a girar a roda de fiar, transformando a palha em ouro puro. Na manhã seguinte, o rei ficou impressionado com o que viu. Ele se maravilhou com a habilidade da jovem e decidiu casar-se com ela imediatamente. Engraçado que ela, depois de casada, nunca mais ia fiar nada, né? Mas o rei estava de olho na moça. Bem, a moça se tornou rainha, mas logo se esqueceu da sua promessa ao anão. Os meses se passaram e ela deu à luz a um lindo bebê. Foi quando nosso personagem apareceu novamente, reivindicando o que era seu. Ah, não! De novo! Ele disse à rainha que se ela não conseguisse adivinhar o seu nome em 3 dias, ele levaria a criança embora como uma troca, pelo favor, um pagamento pelo favor antigo, né? Nada como palha em ouro por um príncipe. A rainha ficou angustiada e enviou mensagens para todas as partes do reino em busca de pistas sobre o nome do duende anão. No segundo dia, um dos mensageiros voltou com a informação valiosa. Ele ouviu uma pequena criatura cantando uma música peculiar enquanto pulava ao redor de uma fogueira. A música revelava o nome do duende, Rumpelstiltskin. Quando o duende retornou no seu terceiro dia, a rainha o chamou pelo nome correto. Rumpelstiltskin ficou furioso e desapareceu em um redemoinho de fumaça, prometendo nunca mais voltar. A rainha, aliviada por ter salvado seu filho, aprendeu uma lição valiosa sobre a importância de cumprir suas promessas. Ela viveu feliz ao lado do rei e do bebê, e o nome do duende, Rumpelstiltskin, foi lembrado em todo o reino como um conto de advertência sobre a importância de ser fiel às suas palavras. Isso significa que todo mundo descobriu que ela era mó causeira, né? Enfim. Isso é falsa, menina! E essa é uma lenda com fundo moral do tipo, não minta para o rei, porque você vai se meter numa enrascada que envolve um tipo de anão mágico. No fim, acho que o anão desistiu meio fácil. Seu nome foi bem fácil essa tarefa, né? Esse conto de fada, ele fala de 2 coisas que acontecem muito nas fábulas e contos folclóricos. A primeira é aparecer um ajudante mágico do nada. Isso acontece em quase todo conto, que a gente chama de adjuvante, na verdade. Mas o primeiro que me vem à cabeça é a Cinderela, por exemplo, que tem todos aqueles bichinhos que vão costurar vestido para ela, né? Ou até a fada madrinha. Nesse caso, o ajudante mágico não é tão bonzinho, pede o filho, o que parece bastante uma história de pacto, né? Eu te dou um futuro promissor como rainha e você me dá alguma coisa como uma alma, nesse caso a alma do filho. Mas que diabo! Também é muito recorrente nesses contos com troca de riqueza. E ela virou rainha, né? Ela ganhou todo o poder. Em uma das versões dessa lenda, o anão volta 3 vezes ao palácio, uma em cada dia. Na primeira vez, a rainha fala todos os nomes que ela conhece. Na segunda, ela fala todos os nomes que ela não conhecia, mas que as pessoas do reino conheciam e falaram para ela. E no terceiro, depois de um empregado do palácio ter ouvido a seguinte música: hoje cozinho, amanhã cozinho. Depois de amanhã, busco o filho da rainha. Ah, que bom que ninguém sabe que o meu nome é Rumpelstiltskin. É uma música bem estúpida, né? Enfim. Aí a rainha, o cara conta isso pra ela e ela já sabe o nome.
E aí, no terceiro dia, quando ele chega, ela ainda zoa o anão, falando que o nome dele é Kunz ou Heinz, que basicamente é fulano ou cicrano, na época, em alemão. Aí ela fala o nome dele, e ele diz, foi o diabo quem te contou. E aí desaparece, e numa outra versão ainda ele se despedaça. Eu não sei porque eu fiquei lembrando do Sr. Mixplick, do desenho dos Super Amigos, que precisava falar seu nome ao contrário para desaparecer e o Superman sempre dava um jeito disso acontecer. Usou um truque inteligente contra Mixplick, Super-Homem. Obrigado, Batman. Por um momento eu pensei que Mixplick pudesse vencer. Aliás, essa coisa de nome ter poder é muito comum em muitas lendas e fábulas. São as palavras mágicas, né? Como abracadabra, também abrete de sésamo. São palavras que contêm poder e que podem ou não ser ditas, como aquele que não pode ser nomeado no Harry Potter, por exemplo. E essa foi a história, a lenda do Rumpelstiltskin. Agora, eu preciso contar uma coisa para vocês, e acho que vocês não vão gostar. Eu e a Daniela conversamos bastante nos últimos meses, e a gente decidiu que vai parar de fazer esse podcast. A gente vai parar com Eu e Deuses. Tá muito difícil, gente. A gente tá muito sem tempo e dá muito trabalho fazer, editar, pesquisar, gravar, editar e tudo. A gente tentou, né? A gente antes fazia toda semana, aí a gente mudou pra uma vez cada uma, mas ainda assim tá muito pesado. Tanto eu quanto a Daniela, a gente tem vidas bastante agitadas. Eu ainda tenho um outro podcast, então tá muito difícil e a gente vai parar. Mas assim, não vai parar hoje. Então, a gente vai ter semana que vem, essa é a minha última história. Semana que vem a gente vai ter a última história da Dani. E aí, no episódio 200, a gente vai se encontrar para ter um papo de despedida. Pra gente também vocês não ficarem assim nesse susto, né? Se vocês quiserem escrever pra gente, pra aparecer no nosso bate-papo, até pra mandar um tchau ou pra tirar uma dúvida que tenham, é só mandar um e-mail para contato@euideuses.com.br e você pode mandar qualquer mensaginha por lá que a gente vai ler durante o 200, que daqui 2 semanas, mas também dúvidas e tal, ou chororô, a gente tá aceitando. E você também pode falar com a gente pelo Facebook, pelo Instagram ou deixa no comentário no YouTube. Foi um grande prazer vir até aqui com vocês. Vão ser 200 episódios de mitologia para todos os lados que vão ficar por aí, que vocês podem ouvir de novo quando sentirem uma saudadinha, né? E por fim, eu acho que vocês vão ter que definitivamente ir ler nos livros, mas ainda tem 2 semanas. Então, um beijo e até mais. Tchau, tchau! Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim.